Em Ezequiel 37. Ezequiel 37. A partir do versículo 1. A palavra de Deus vai nos dizer assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos nos vales, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: venha dentro os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que eles vivam. E profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vidas, e se puseram de pé, e eram um enorme exército. Senhor, te louvamos, meu Deus, te exaltamos, meu Deus, pela tua palavra, meu Pai. Queremos nessa noite que ela fale ao nosso coração. Senhor, que esse texto, que essa imagem que o profeta Ezequiel viu, meu Deus, ele possa em nós produzir um efeito, meu Deus, de restauração, um efeito de nova vida, um efeito de transformar aquilo que está morto em vida novamente. Senhor, fala ao nosso coração, me use, meu Deus, nesse momento é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Sem dúvida essa visão aí é uma das mais conhecidas do livro de Ezequiel, talvez a mais conhecida. É uma palavra que fala muito ao meu coração, né? Eu fui convertido com essa palavra, e ela traz uma mensagem muito impactante. Queria mostrar para vocês uma imagem, que eu pedi para a Fabíola separar. Essa talvez seja uma imagem parecida de que Ezequiel teve ali. Eu imagino que deve ter sido mais aterrorizante, mas é uma visão muito impactante. Porque você olhar para um vale e ver um monte de ossos, um monte de corpos ali, secos, mortos, deve ser uma visão assim horrível, né? Aterrorizante. Na tradição antiga ali do Oriente Médio mesmo, era comum os exércitos, quando eles queriam chocar nas guerras, eles mantinham o quê? Os corpos expostos. Porque um corpo morto, exposto, ali, secando, ele trazia o quê? Um grande impacto nas pessoas. E ele trazia também um ar de muita maldição, né? Às vezes as pessoas entendiam isso como uma maldição. Como nos dias de hoje, imagine só se os corpos fossem largados em qualquer lugar. Seria uma visão terrível, uma visão, um cheiro de morte. E a visão que Deus fez Ezequiel ver naquele momento ali, era para trazer um impacto realmente na vida de Ezequiel, para que Ezequiel pudesse ali entender aquilo que Deus poderia fazer. E realmente devia ser uma visão tenebrosa, né? Tem um ditado que fala, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E com certeza Deus queria mostrar para Ezequiel ali o que ele ia fazer, o que ele ia transformar aquela imagem de morte, aquela imagem de ossos secos, a imagem de destruição, como que através da sua palavra ele podia restaurar. Essa profecia, ela
se explica nos próximos versículos, aqui do 11 ao 14, Deus queria mostrar para Ezequiel o que ele ia fazer com o povo de Israel, o que ele ia conseguir restaurar aquela nação, como ele fez, como aquela nação foi restaurada, aquele povo que vivia cativo na Babilônia. Era uma visão onde o próprio Senhor explica aquela visão. Mas a gente pode também trazer essa imagem para os nossos dias, para as nossas vidas. O próprio Jesus, lá em João 5:25, ele vai usar esse texto como referência. Ele vai dizer assim, numa das pregações de Jesus ali, ele vai falar assim, eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirão viverão. Essa citação de Jesus é bem clara, referente a essa visão de Ezequiel. Ele faz uma menção de que, através da vinda de Jesus, através daquilo que ele estava propondo, através do seu evangelho, vidas seriam restauradas, mortos ouvirão. E na verdade, irmãos, nós podemos estar como esses mortos. A imagem que Deus queria mostrar não era uma imagem de ressurreição de pessoas mortas, mas sim pessoas vivas mortas. O que Deus queria mostrar para Ezequiel é que aquela nação, grandiosa ainda naquele tempo, mesmo com o exílio babilônico, ela estava morta espiritualmente. Ela estava definhando, ela estava como ossos secos. E Jesus, quando ele vem falar isso ali, naquele sermão que ele estava pregando ali, ele estava falando disso também. Pessoas mortas espiritualmente, pessoas mortas, pessoas com partes da sua vida mortas, cheio de cadáveres, cheio de esqueletos. Nós podemos estar vivendo assim. Áreas da nossa vida estão mortas às vezes. Um casamento morto, uma família morta, um relacionamento entre irmãos mortos. Por que não uma igreja morta? Nós podemos estar vivendo e não estar percebendo, mas nós estamos mortos espiritualmente. Nós podemos estar afastados da presença do Senhor. Um homem espiritualmente morto não pode chegar a Deus, ouvir a Deus ou agradar a Deus. Talvez na sua vida aquele cômodo, aquele local que você não quer mexer, às vezes um pecado que tem tornado algo na sua vida morto. Às vezes tem algo que você tem vivido e você sabe que aquilo ali está te afastando de Deus, mas você às vezes não quer encarar aquele local da sua vida que tem te atrapalhado. Às vezes nós podemos estar precisando de uma intervenção divina. Às vezes você tem sentido o cheiro da morte, você tem sentido sem rumo. Às vezes você precisa de uma intervenção divina. Você precisa somente aquele que pode trazer vida na área da sua vida que está impactada. E aí, com esse texto, eu quero te mostrar algo que Deus mostrou para Ezequiel, para restaurar aqueles esqueletos ali. Ele pode também restaurar a sua vida. Ele pode restaurar aquilo que está morto. Ele pode restaurar aquele relacionamento que tem te matado. Aquele relacionamento que tem deixado você andando como morto. Eu quero te incentivar, através dessa visão que Deus trouxe a Ezequiel, através das palavras de Jesus, que aqueles que ouvirem a palavra de Jesus e escutarem e seguirem, serão trazidos à vida. Você pode falar para mim: Fernando, eu não sou um morto. Glória a Deus, mas pode ter áreas que você tem com problema. E é isso que esse texto quer mostrar para nós. O primeiro que Deus fala com Ezequiel ali, que eu trago para a nossa vida, está no versículo... Agora eu perdi o versículo aqui. No versículo 3, ele vai dizer assim: ele perguntou:
filho do homem, né, Ezequiel, esses ossos poderão tornar a viver? Primeira coisa que nós precisamos aprender, que Deus levou ali como questionamento a Ezequiel: você acredita? Você acredita que esses ossos poderão viver? E a pergunta que eu te faço essa noite, que Deus quer fazer para cada um de nós: você acredita que isso que tem sido um peso na sua vida, isso que tem cheirado morte, isso que tem sido um esqueleto, pode tornar a viver? Porque isso é um preceito muito básico. Se a gente quer que Deus haja na nossa vida, nós precisamos crer e acreditar que Ele pode fazer. Ele precisava entender que Ezequiel acreditava que aqueles ossos poderiam se tornar vivos através do desejo do Senhor. E a minha pergunta essa noite é para você: você acredita que isso pode acontecer? Você acreditar é a coisa mais importante. Somente as coisas podem ser transformadas nessa vida se você crer. É interessante que, se você ler os evangelhos, você vai ver por diversas vezes Jesus perguntando: você crê? Você acredita? Você crê que se pode ser curado? Você acredita que pode ser curado? Quantos que Ele curou, que Ele disse: a sua fé te salvou? A sua fé é assim, ó, você acreditar que podia ser salvo, te salvou. A salvação só pode vir à sua vida, a salvação só pode vir à sua família, a salvação só pode vir para o nosso país, só pode vir para a política, ela só pode vir para onde a gente deseja que ela venha, se nós acreditarmos que pode mudar. Não uma autoafirmação, não uma positivismo, né? Não, você crê que Deus pode mudar a sua situação. Precisamos crer que, para sairmos da nossa situação, Jesus pode mudar. O poder de Deus pode mudar a sua situação. Não eu, não ninguém, não você. Por você mesmo você não pode, mas Deus pode. Deus pode mudar a sua situação, Deus pode mudar o seu problema, basta você crer. Eu gosto muito de uma historinha que conta a história do leão. O leão é o rei dos animais. E nem por isso ele é o mais forte, ele é o mais rápido, ele não é o mais inteligente, mas ele se tornou o rei dos animais. Por quê? Porque se a gente olhar para o leão acredita que ele pode encarar qualquer animal. Se você pegar um elefante é muito maior do que um leão, né? Se o elefante fosse inteligente, ele só pisava no leão e matava o leão. Mas se você assistir lá o National Geographic, você vai ver que o leão caça o elefante. Porque o leão acredita que ele pode vencer o elefante. Isso é crença, isso é certeza. O elefante crê que ele pode ser comido pelo leão. Então, isso traz uma lição para a minha vida e para a sua vida. A gente precisa acreditar. Somente a nossa crença pode nos levar mais adiante. E não sou eu que estou falando, Deus está falando. Ele perguntou para Ezequiel: você acredita que esses ossos poderão tornar a viver? Talvez se Ezequiel falasse assim: não tem jeito não, nem teríamos esse livro na Bíblia, já teríamos passado, Ezequiel seria um homem na história, quanto tantos outros que não creram. Mas Ezequiel creu. Ele falou: Senhor, tu podes, tu sabes, se o Senhor quiser, pode transformar essa situação. Eu queria que nessa noite, eu não sei o que você tem enfrentado, mas a primeira lição que eu queria que você tirasse dessa noite é essa: é que você acredite que Deus pode mudar a sua situação. Eu não sei qual que é, eu não posso imaginar, mas Ele pode transformar, Ele pode mudar. Tantas vidas transformadas, tantas mudanças, e a gente vê, mas a gente às vezes duvida. A gente às vezes quer ir pela nossa própria força, a gente quer às vezes pelo nosso próprio entendimento, pelo nosso próprio conhecimento, e às vezes quebramos a cara. Por quê? Porque não temos um princípio somente básico:
crer. Creia somente. Creia somente. Segundo, está lá no versículo... gente, eu não anotei os versículos, mas eu vou achar aqui com fé. Espera aí. Está no versículo 4, vai dizer assim: profetize aos ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. Você tem parado para ouvir a palavra do Senhor? Você tem parado para ouvir aquilo que Deus tem falado para você? Você crê que a palavra do Senhor pode transformar a sua situação? Você crê que a palavra de Deus pode mudar a sua vida? Às vezes a gente não tem parado para ouvir o Senhor. Às vezes na agitação do nosso dia, tanta confusão, nós não paramos para ouvir o Senhor. Sabe por que às vezes a gente ouve o Senhor tanto nas dificuldades ou no vale? Porque o problema é tão grande que aí a gente se aquieta e fala: Senhor, eu preciso do Senhor, fala ao meu coração. E às vezes Deus vai falar com você, mas às vezes você não está parando, você não está dando tempo para que Deus possa falar para você o rumo que você deve tomar. Você às vezes não tem deixado Deus tratar você, você não tem ouvido aquilo que Deus tem para falar para você. Lá em Apocalipse 3:20, o Senhor vai falar para a gente: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se alguém ouvir a minha voz. Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem mantido o seu ouvido atento para escutar aquilo que Deus tem falado para você? A voz de Deus traz restauração, a voz de Deus cura, a voz de Deus restaura vidas, a voz de Deus ressuscita mortos, a voz de Deus transforma famílias, a voz de Deus muda casamentos, a voz de Deus restaura a sua vida, e você não tem parado para ouvir aquilo que Deus tem falado para você. Quando todas as outras vozes se calarem, a voz do Senhor permanece. Por isso que às vezes o vale é mais fácil, a gente fica mais suscetível à voz de Deus, a gente fica mais perceptível. Você tem deixado Deus falar com você? Você tem ouvido aquilo que Deus tem para falar para você? Às vezes a restauração não tem vindo à sua vida, porque você não tem permitido, você não tem possibilitado, não tem deixado Deus falar com você. Outro ponto. Está no versículo 6, vai dizer assim: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que eles vivam. O Espírito de Deus, Ele pode restaurar, Ele restaura, Ele transforma. Nós cantamos aqui, o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Mas eu pergunto, irmão, o Espírito de Deus tem operado na sua vida? Ele tem restaurado o seu coração? Nós cantamos, o Espírito cura, Ele pode trazer cura, Ele pode trazer restauração, Ele pode refazer os laços, mas você tem deixado o Espírito de Deus te guiar? O Espírito tem conduzido a sua vida, nas verdades. O Espírito de Deus é aquele que convence do pecado, o Espírito de Deus é aquele que age na nossa vida. Não existe vida cristã sem a obra do Espírito. Lá em Romanos 8,16, Paulo vai dizer: o Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus.
Somente o Espírito de Deus pode convencer-nos, pode nos guiar a um caminho de restauração. Aqueles ossos receberam tendões, eles receberam carne, eles receberam pele, eles voltaram a ser gente de carne e osso, mas faltava algo, faltava o Espírito. Você tem deixado o Espírito trabalhar em você? Nós precisamos entender que o Espírito é aquele que comunica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele é o que restaura, Ele que nos ajuda a seguir num caminho de mudança, a um caminho de vida. Somente o Espírito pode transformar carne e osso em vida de verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para caminharmos no caminho do Senhor, para vivermos essa vida, para conhecermos a verdade, nós precisamos que esse Espírito comunique ao nosso espírito, para que nós possamos realmente viver uma vida de abundância. Ter uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que faz a gente caminhar pelo vale da sombra da morte, mas a gente entender que Ele está conosco. Essa semana semana passada, eu estava assistindo aquele seriado The Chosen. Já é a terceira vez que eu assisto. Assisti mais uma vez, porque vai começar a próxima temporada. Eu falei, não, quero relembrar. E eu vi uma cena que me tocou muito, e assim, falou muito no meu coração, e eu não me lembrava de vezes anteriores que eu tinha assistido. A história é a história dos discípulos de Jesus, narrada, com enredo. Claro, tem muito enredo ali que não está na Bíblia, mas é para ilustrar mais a história, mas nada de heresia, é uma história muito bacana. E tem um momento que Jesus chama os discípulos, isso está na Bíblia, ele chama os discípulos e vai comissionar os discípulos para que eles vão pregar o Evangelho. Ele vai mandar de 2 em 2. E ele falando com os discípulos, eles falam, vocês vão levar o Evangelho, vão pregar o Evangelho, e vocês vão fazer milagres, vão curar as pessoas, e vocês vão falar da vinda do reino de Deus, pessoas vão se arrepender, e eles ficam ali super empolgados, mas super inseguros também. E tem um dos discípulos, que é o Tiago menor, que lá eles chamam de Tiaguinho, que isso não está na Bíblia, mas ele na série, ele tem uma deficiência na perna. E ele fica muito incomodado com aquilo, porque ele vê Jesus curando enfermos, vê Jesus curando leprosos, vê Jesus curando pessoas que nem andavam, ele só tinha um problema na perna, e ele fica muito incomodado com aquilo, e a série vai mostrando isso. E nesse momento que Jesus fala isso, ele vai atrás de Jesus e fala, Senhor, eu vou poder curar as pessoas? Jesus, sim, você vai curar. E ele olha para a situação dele como um enfermo e diz, Senhor, como eu vou curar se eu não sou curado? E aí Jesus vira para ele e fala assim, Tiaguinho, o poder que eu vou usar através de você, mesmo tendo uma deficiência, e você curando as pessoas, e demonstrando para elas, que você tem poder, que você vive nos meus caminhos, que você é o meu seguidor, mesmo tendo uma deficiência física, que você é feliz, que você prega o Evangelho da salvação, isso é o verdadeiro poder. E aquilo me deixou profundamente impactado. Porque às vezes nós estamos procurando tantas formas de vencer as nossas deficiências, e às vezes a gente não enxerga, como naquela série, ou como Paulo depois, que o poder de Deus verdadeiro é aquele que mesmo nas fraquezas vai nos fazer forte, vai nos fazer alegre, vai nos fazer vencer as dificuldades.
Eu quero te encorajar, meu irmão, a mesmo nas suas deficiências, a falar desse amor de Jesus, porque é dessa forma que as pessoas vão ver que, mesmo com as nossas limitações, esse Espírito que vivifica, esse Espírito que transforma, também transforma a gente, mesmo nas dificuldades. Isso me impactou, porque, como eu disse, né? Quando a gente vê, às vezes eu li tantas vezes Paulo falando ali, que Deus falou com ele: o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Mas quando eu vi aquela cena, Jesus falando, Jesus assim, né? O personagem ali, falando, e aquele homem saindo dali, Tiago, cheio do poder do Espírito, para falar de Jesus, mesmo nas suas limitações. Esse é o Espírito que Deus quer colocar em nós. Às vezes, você, mesmo na sua fraqueza, Ele vai operar. Mesmo na sua dificuldade, Ele vai transformar. E você vai ser testemunha desse Jesus aonde você estiver. Meu irmão, deixe Jesus atuar nas horas mortas da sua vida. Deixe Ele transformar. Porque, mesmo que falte alguma coisa, com Ele não falta nada. Mesmo que o mundo possa dizer que falta algo na sua vida, para Ele não vai faltar, para você não vai faltar nada. Num dia de hoje, onde a gente vê tantas pessoas aí falando na internet, tantos coaches pregando, né? O sucesso das pessoas. Eu te digo, o verdadeiro sucesso é com Jesus. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ter um problema, você pode puxar da perna, mas Deus, Ele vai agir em você, e você vai ser poderoso, e isso sim, é viver próspero nessa terra. Não é você ter um sucesso pessoal, não é você ter seus seguidores, não é você ter reconhecimento, é você ser cheio do Espírito Santo. Esse Espírito que encheu aqueles cadáveres e trouxe a vida, é o Espírito que Deus disponibiliza para cada um de nós. Se encha desse Espírito, que mesmo na fraqueza, você vai ser forte, mesmo na dificuldade, você vai ser próspero, mesmo na sua limitação, Deus vai agir, e você vai ser aquele que vai testemunhar do que Ele tem feito na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, meu Deus, por poder conhecer a Tua palavra. Senhor, muito obrigado, porque hoje nós temos a Tua palavra, que nos mostra, Senhor, tantas formas de vivermos felizes aqui nessa terra. Senhor, a Tua palavra que nos encoraja a vencer as dificuldades da vida. A Tua palavra, Senhor, que nos leva além, muito na frente. Muito obrigado, meu Deus, pelo Espírito Santo que opera na nossa vida. Senhor, que nós possamos cantar com certeza que o Teu Espírito está em nós, e Ele tem operado em nós, tem operado através de nós. Que Teu Espírito, Senhor, Ele nos dá ousadia e poder para poder testemunhar do que o Senhor tem feito. O Teu Espírito tem restaurado, meu Deus, algo que não tem vida. O Teu Espírito, Senhor, que tem nos fazendo enxergar de uma forma diferente. O Teu Espírito, Senhor, que nos abre os nossos ouvidos a escutar a Tua voz, a crer nas Tuas promessas. Senhor, nos ajude, meu Deus, a vivenciar o melhor do Teu Evangelho. Senhor, nos ajude a caminhar aquilo que o Senhor tem para nós. E que nós possamos, meu Deus, como nessa história que eu contei aqui hoje, poder testemunhar, apesar das nossas limitações, aquilo que o Senhor tem feito. Nos ajude, meu Deus,
a caminharmos cada dia nessa terra e vencermos as dificuldades e os desafios, mas olharmos muito além deles e crermos que o Senhor tem o melhor para nós todos os dias. É o que te oramos e pedimos em nome de Jesus.